A seguir. Saudações, sejam bem-vindos ao programa Diálogo na TTV. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap também através da Star Times. A todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Frejocia Show, onde podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente aos temas que nós iremos dialogar. Em diálogo nós recebemos o Dr. António Muxanga, recebemos o Dr. Alexandre Suur, também recebemos o teólogo, o cientista político Albino Manguene, que vão nos ajudar a dialogar em torno de temas pertinentes e atuais. Para já, irei saudar os meus convidados especiais, começando com o Dr. António Muxanga. Doutor, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Se tiver um ponto prévio, é o momento de apresentar o seu ponto prévio. Boa tarde, muito obrigado a si, Massanco. Boa tarde ao teólogo, boa tarde ao Dr. Chivor, boa tarde aos moçambicanos e a todos os internatas de onde nos assistem. Primeiro quero agradecer a Deus pela proteção e vida e pela forma como abençoou ao secretário-geral da Frelimo para sozinho encostar a sua cabeça na guilhotina e o amigo dele Nilson Cisajalo, conforme temos estudado em estudo de metais. Foi uma reunião muito interessante e percebi que Deus tirou inteligência aos dois, porque não precisavam de terem dado aquele teatro de 2 dias ou 3 para uma reunião que estava prevista para um dia. A primeira grande questão, onde eu digo que Deus demonstrou mesmo que sabe abençoar os seus, é que eu nunca imaginei que um partido tão grande como o Frelimo poderia partir para uma reunião de eleição de candidatos sem ter definido o perfil. Depois, para chegar na mesma reunião, definir o perfil e as pessoas já aparecerem lá a começarem a se candidatar. Quer dizer, aquilo ali foi a pior coisa da história da Frente de Libertação de Moçambique que já vi. Nem naquela reunião onde aldrabaram o Adelino Estofo Guambe para não ficar pedindo a Frelimo, não estava tão desorganizada como esta última. E espero que nenhum partido volte a fazer o que a Frelimo nos já mostrou na última sexta-feira e sábado. Digo inteligência também porque, por causa desta coisa de se colocar acima de Deus, de se colocar acima do Cristo e andarem a vangloriar-se publicamente, até se esqueceram de convidar o presidente Chissano, o presidente Guebuza, Antônio Amatai, quer dizer, aquelas pessoas que só por si estamos a ver Frelimo em pessoa, segundo dizia o Marcelino dos Santos. Portanto, quero agradecer a Deus por este tipo de bênção, porque salvou os moçambicanos de qualquer coisa que não sei o que é. Podemos tirar aqui algumas ilações. O Roque Silva comeu o veneno que ele próprio andou a produzir. O Felipe Jacinto Nunes enforcou-se com a melhor gravata que ele tem, porque a matéria de imagem, como presidente da Frelimo, já não tem nada. Eu tenho muitas dúvidas que, tendo havido relatório desta reunião do Comitê Central, depois do Nilson cessar, possa ser eleito presidente honorário da Frelimo. Já não tem condições para estar. Então, se ele também tivesse bom nariz, como se hoje se dizer em Xangana, anitinumpo, tentar cheirar os seus sovacos, tinha que facilitar o trabalho da Frelimo, até dar a oportunidade da Frelimo no próximo Comitê Central, encontrar um novo presidente, haver um congresso extraordinário e ele sair de vez, porque já não tem nada para dar. Pelo contrário, está a estragar, está a destruir, está a prejudicar. Obrigado, Dr. António Muxanga. Passo agora para o jornalista Alexandre Suur. Doutor, saudações. Seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Se tiver um ponto prévio, é o momento de apresentar.
boa tarde. Dizer que é sempre um prazer estar aqui, a interagir ou a falar para o público e partilhar algumas ideias que nós temos sobre coisas que estão a acontecer no país. Então, e tenho aqui o prazer e a felicidade de estar ao lado do meu amigo Mujanga. Nunca tinha partilhado com ele o estúdio. Hoje estamos juntos aqui. Estou feliz também por ver aqui o teólogo que há dias se passou por uma situação bastante difícil e que o jovem está aqui, apesar do que aconteceu, continua firme, e isso é muito bom. Obrigado, Dr. Alexandre Chur. Passo agora para o cientista político e teólogo Albino Mangueno. Saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Se tiver um ponto prévio, é o momento de apresentar. Bom, saudações a Sima Sango, saudações ao Dr. Mushanga, ao jornalista Chur, em especial a todos os internautas e a todos os telespectadores. Eu diria que nesse programa hoje sou o mais felizado, estou diante de clássicos. Então, espero contribuir e aprender bastante nesse processo de diálogo que nós teremos hoje. E eu acho que podemos ir ao debate. Podemos ir, não tem um ponto prévio? Não. O país está bom. Vamos debater. Obrigado, teólogo Albino Mangueno. Obrigado, Dr. Alexandre Chur, Dr. António Mushanga. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado pela audiência. Temos aqui muitos telespectadores acompanhando o nosso programa através da nossa página do Facebook, mesmo com problema de megas, mas temos aqui aproximadamente 1000 pessoas acompanhando o nosso programa. Nosso muito obrigado. Eldio, o programa de hoje está forte. Patrícia está conectado ao nosso programa. Osvaldo, o diálogo de hoje está bom. Agostinho Lucas, isso vai aquecer. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nós passaremos agora para o nosso tema principal, que é a preparação dos partidos políticos para as eleições gerais de 2024. Começo com o Dr. António Mushanga. Doutor, os partidos políticos já estão a se preparar para as eleições gerais de outubro. Ontem nós vimos finalmente a eleição do candidato da Frelimo e fala-se que esta terá sido uma derrota para a ala de News. O que pensa, doutor, sobre isso? Bom, para aqueles que conhecem a história da Frelimo, normalmente quando a Frelimo planifica uma reunião, quando muito costuma se alongar, se não haver questões de tipo aquelas que aconteceram uma vez quando estavam a fazer congresso, parece que foi Zambésia ou Cabo Delgado. Recordo-me porque foi da vez que faleceu o pai do Felizardo Matsimbe, o antigo homem da TVM, e que Deus o tenha. O presidente Guebuza devia fazer um comício que acabou não fazendo, porque tinha que voltar para o funeral, e porque a hora do comício estava a chover e ele preferiu voltar e não foi ao comício. Normalmente, a Frelimo, tendo planificado a reunião para sexta-feira, o mais tardar até 12 horas do sábado, aquela reunião devia fechar. Lamentavelmente, não foi isso que aconteceu. Mas isto é produto da forma como o presidente Nilson dirigiu o último congresso. Foi um congresso de vergonha, onde se entrou, não se sabia quem eram os membros do secretariado, quem era o secretário-geral. O secretário-geral bateu a escala, ficou com 100%, depois ficou com o secretariado não completo, porque eu recordo-me quando estava o presidente Nilson a fazer comício na cidade da Matola. Disse, alguns ainda o secretário-geral vai indicar. Nós nunca chegamos a esse nível de um secretário-geral ser eleito sem indicar com que lista concorre. Normalmente, na Frelimo, quando alguém concorre a secretário-geral, vai com uma lista e a partir da altura que a lista passa, ele também é o chefe da tal lista. Então, já estava visível que aquela fífia
ia-lhes aconselhar a meterem-se no buraco por si ou na guilhotina. É o que nós vimos no último fim de semana. Foi triste porque muita gente que tinha seus programas de casamentos, batismos e outras coisas sociais não cumpriram. Hoje não há produtividade nas empresas porque as pessoas ainda estão com sono. E sinto pena desta situação do país ser gerido dessa maneira. Outra coisa grave foi a presença excessiva de forças da Presidência da República num ato partidário, incluindo o carro celular que desligava quando entendiam as comunicações. Quer dizer, recolher telefones de membros do Comitê Central que estavam dentro da sala foi pouco. Tinham que ir buscar um sistema que desligou telefones de muita gente ali nas redondezas. Quer dizer, porque a Frelimo estava reunida, os vizinhos da Escola Central do partido deviam ficar sem comunicações. Foi triste. E o povo agora está a pedir para a Frelimo ir tirar a sua escola ali, arranjar outro sítio, ir guardar lá, muito longe de onde vive a população. Então, para dizer que esta foi a história mais suja de um partido que tenta se organizar. Não sei se conseguiu se organizar. Pode ter se desorganizado cada vez mais, porque situações de Antônio Amatai ser ignorado na Frelimo. Amatai que deixou de estudar para se juntar à luta armada de libertação nacional. Amatai que foi chefe do Estado-Maior-General. Amatai que foi ministro dos combatentes neste país. Hein? Uma das poucas pessoas que depois de todo o tempo que gastou na guerra, voltou, aceitou sentar, estudou e fez academia com mérito, doutorou-se, ser qualquerizado daquela maneira. Então, quer dizer, não sei se há condições para os jovens apostarem naqueles que nem os jovens valorizam, nem as mulheres valorizam, nem os combatentes valorizam. Senti pena da presidente da minha Assembleia da República quando vi o nome dela proposta e comecei a perceber que aqui há coisas tristes mesmo. E acreditei que ela nem tinha sido consultada, como aconteceu da primeira para ficar presidente da Assembleia. Ela também foi apanhada para ser usada como arma de arremesso, quer dizer, para turvar as águas, que é para fazer escapar o melhor peixe que lá havia. Mas só que, graças a Deus, quando a consciência das pessoas é abençoada por Deus, tomaram aquela posição, que foi triste. 70 e tal % dos votos em branco. Então, afinal, quem anda a provocar votos em branco é a Frelimo na votação. Então, não tem capacidade de mobilização. Eu espero que os partidos que ainda têm convenções por realizar tenham aprendido do que aconteceu com a Frelimo para fazer as melhores coisas, que é para valorizarmos a política partidária no nosso país, sob o risco de podermos dar muito valor aos independentes, e isto pode criar problemas sérios, porque ainda que alguém independente se candidate e ganhe, vai ter problema de relacionamento com a Assembleia, porque não terá alguém com quem vai lhe ajudar a fazer passar as suas políticas. Portanto, penso que este é o momento de pensarmos com clareza no sistema americano, onde o líder do partido não deve ser candidato. É preciso escrever isto. Eu estive em Gana. O atual presidente de Gana era secretário-geral do partido em que ele fez ganhar eleições agora. Ele teve que renunciar na convenção. A condição para ele concorrer foi: o senhor concorre como candidato. Se o senhor passa, cessa. A primeira coisa que nós vamos te votar como candidato. Se passar, cessas. O tempo que se segue, vamos eleger um novo chefe do partido. Vais concorrer a eleições. Se chumbares, ficas membro simples do partido, porque os membros também têm direitos e têm deveres. É assim como Gana funciona. Então, aquele que quer ser candidato às presidenciais, não é forçoso que seja o líder do partido. E se é líder do partido, naquele dia em que a convenção lhe aprova como candidato, tem de cessar para se indicar um novo líder do partido. Penso que isso havia de ajudar. Estes problemas que tivemos, mesmo estes problemas que o meu partido tem de grupo Venâncios e companhia, não teríamos.
porque uma coisa era a liderança do partido, outra coisa seria o candidato. O que é que, por exemplo, nós corremos agora? Nós corremos já atrás de um prejuízo em que temos que fazer um congresso. E esse congresso eleger novo Conselho Nacional. E esse novo Conselho Nacional reunir para eleger o candidato. Quer dizer, são muitas coisas em pouco tempo, mas não temos como sair dela porque as coisas estão assim. Portanto, a experiência que eu tive é que vale a pena irmos ao sistema americano. Os presidentes americanos não são chefes do partido. O candidato é qualquer um que reúne o perfil previamente estabelecido e desenhado. Portugal também, o presidente da República não é o chefe do partido. Então, são experiências que podemos usar e o meu partido pode aproveitar agora que vai ao Congresso, fazer alteração no seu estatuto, enquanto esperamos que o Ninho se resigne para haver um Congresso e depois também a Frelimo altere o seu estatuto, que é para não voltar mais a cair naquele tipo de vergonha que assistimos no fim de semana. Obrigado, Dr. Antônio Muxanga. Voltaremos com o Congresso da Renam. Passo agora para o Dr. Alexandre Chur. Doutor, com a eleição do candidato da Frelimo de ontem, pode-se afirmar que a ala de News foi derrotada? Bom, há muita coisa que aconteceu lá. Há momentos em que o Comitê Central da Frelimo passou um certificado de incompetência à Comissão Política e há momentos em que a Comissão Política se opôs ao Comitê Central. E então assistimos ali a um filme bastante interessante ali no Comitê Central. Eu vou explicar as coisas. A Comissão Política é aquele órgão que indica candidatos, pré-candidatos para servir de base de uma lista curta de 3 ou 4 pessoas para servir de base de discussão no Comitê Central. Então, esse é o princípio. Chegando lá, a Comissão Política, em princípio, a Comissão Política não, o Comitê Central, o que foi prática no Comitê Central que identificou ou que elegeu o News para candidato da outra vez há uns 10 anos, é que o Comitê Central, em plena sessão, aumentou os nomes da lista que vinha da Comissão Política. Desta vez, houve uma resistência bastante grande, quer dizer, houve uma argumentação da parte da presidência do próprio partido Frelimo do estilo não é possível aumentar nomes, que o Comitê Central não tinha competência para aumentar nomes, o que devia fazer era aprovar ou não aprovar a lista que vem da Comissão Política. E então houve uma discussão muito grande e que o Comitê Central acabou cedendo, portanto, acabou sendo vencido. O Comitê Central acabou sendo vencido e estou a encurtar porque há muita coisa. Então, acabou sendo vencido e votou-se uma lista. Aliás, antes disso, houve uma reunião, né, numa sessão ali em que os membros do Comitê Central disseram que era preciso aumentar os nomes, então acabou aceitando que sim, vamos aumentar os nomes. Então aumentaram os nomes, não ali. No dia seguinte houve uma reunião da Comissão Política que aumentou o nome. Só que no lugar de colocar nomes que tinham sido sugeridos pelo Comitê Central, meteu outros nomes que são da responsabilidade da própria Comissão Política. E então voltou-se para a sala, apresentaram a lista e a lista foi chumbada, mas depois houve um debate que nunca mais acabava, em que acabou o Comitê Central rendendo-se aos argumentos da Comissão Política. Então, voltou a ganhar a ala News, nesse caso concreto. Ganhou a ala News, que defendia que a lista que devia servir de base de discussão tinha que ser
da Comissão Política e que o Comitê Central não podia introduzir nomes. Mas, então, pronto, ficou assim, ok, vamos lá votar e votou-se. Já na votação, 140, portanto, o Comitê Central tem 250 membros, aliás, não são deputados. E desses, 140 votaram em branco. E 103 é que foi a favor do Chapo. E 7 para o secretário-geral da Frelimo. Então, parecia que as coisas ainda estavam sob o controle. Não, já começou, a coisa começou a fugir ao controle da ala News. O pior de tudo é que eles tinham montado um cenário em que aqueles outros iam desistindo e deixavam o secretário-geral sozinho. Portanto, era essa a perspectiva. Porque a preferência do presidente do partido era o secretário-geral. Doutor, era a intenção mesmo de eleger Roque Silva? Sim, é isso mesmo que estava aqui a dizer, que a intenção da direção do partido, nomeadamente do próprio presidente do partido, Frelimo, era Roque Silva. Então, mas por que o Roque Silva não conseguiu se eleger? É aí onde eu vou. Então, ele... desistiram aqueles outros, a presidente, aliás, da Assembleia da República caiu, depois caiu aquele Francisco como se chama? Exatamente, Canhé também caiu, depois houve a desistência do Damião José e ficaram frente a frente entre portanto, como é que chama o Chapo? E Roque Silva. A ideia era que o Chapo também declarasse a sua saída para ficar o candidato único, como tem sido hábito ultimamente lá, o sistema de candidato único na Frelimo. Então, só que o Chapo não desistiu, continuou. Então, aí já começou a haver um debate sobre quem devia merecer o voto do Comitê Central. O que o presidente News não sabia ou não fez uma avaliação correta é que não sabia que o seu secretário-geral, não tinha uma boa reputação dentro do seu próprio partido. Então, não era desejado dentro do seu próprio partido. Então, essa leitura que ele não fez. Então, quando colocaram frente a frente entre aquele que era tido como afã acompanhante, que é o atual candidato, e o secretário-geral, ele achava que o secretário-geral era mais forte do que o outro. Então, aconteceu o que aconteceu. Obrigado, doutor Alexandre Chur. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, muito obrigado. Já temos aqui muitos comentários na nossa página do Facebook. Nils, boa tarde, Pai Massango, e aos convidados. Bento ligado. Temos aqui um outro comentário do Delson Grande, Antônio Muxanga. Temos aqui um outro comentário da Jen. Sim, acredito que o Alexandre está a resolver essa questão. Temos aqui o comentário do Milde, que diz o nosso Albino Mangueno está bem calmo e sereno. Saudações para ele, saudações para o Dr. Alexandre Chur. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap, também através da Star Times. Em diálogo nós recebemos o Dr. Antônio Muxanga, recebemos também o jornalista Alexandre Chur e o teólogo e cientista político Albino Mangueno. Ainda volto com o Dr. Alexandre Chur. Doutor, dando continuidade ao seu fio de pensamento de uma forma bem rápida para passarmos para o teólogo. Como eu estava a dizer, houve a votação e então aquele que era tido como fano acompanhante é aquele que foi a preferência dos membros do Comitê Central, justamente porque o secretário-geral, afinal, não é a pessoa querida lá dentro do Partido Frelimo. Viu-se isso através dos votos. Estavam ali seus
seus, como é que se diz, subordinados, né? Os secretários provinciais e tudo mais, esses que até foram tratados com muito carinho ao longo desses anos, tiveram carros super luxuosos, fizeram retiros, fizeram tudo que era para preparar a eles para esta sessão em que eles apareceriam como um escudo a defender os interesses da classe Inhusi, o que não aconteceu. Então, eles traíram o chefe deles, não votaram no chefe deles, e ele sentiu-se muito pequeno, por isso que acabou se demitindo, porque foi uma humilhação um secretário-geral ter só 7 votos. É muito complicado isso. Então, é por isso que ele achou por bem pedir demissão, e fez bem ao pedir demissão, porque a partir daquela altura deixou de ter legitimidade para dirigir o partido. E até nem foi para a segunda volta, porque senão poderia ter sido humilhado. E então, pronto, pediu demissão, e isso também quer sair da comissão política. E pronto, foi muito bom que ele fez isso, porque já não dava, ele não tinha cara para continuar a dirigir o partido. 2, aqueles 140 membros do Comitê Central que votaram em branco, aquela é uma mensagem bastante forte, uma mensagem bastante forte que simboliza, ou digamos assim, simboliza a divisão, né? A divisão no seio do partido. Então pode-se afirmar que há uma divisão dentro do partido. Sim, eles foram para este encontro já divididos, mas portanto, o fato de 140 membros do Comitê Central, que são a maior parte, se tivermos em conta que são 250, então se são 140 que votaram em branco, significa uma mensagem bastante forte do estilo nós não concordamos. É uma mensagem de protesto. Aquele é um voto de protesto, porque a lista que foi votada não foi da concordância do Comitê Central. Eles tinham dito que era preciso que se fosse revista aquela lista, porque os nomes que eles sugeriram não estavam lá, não constavam da lista. Então, mas houve essa tal insistência até que acabaram cedendo e votaram uma lista que não é aquela que eles queriam. Então, é preciso ter em conta essas pessoas. É verdade que foi encontrado o delegado não, como é que se chama, o candidato exatamente, mas a mensagem está lá, de preocupação, a mensagem está lá, de protesto. E então, entraram divididos no Comitê Central e saíram muito mais divididos ainda. E é preciso que o partido encontre uma forma de gerir isto, porque não sabemos o que é que pode acontecer lá no futuro. Inclusive, o Comitê Central chegou a pensar em dissolver a comissão política, por causa do que estava a acontecer lá. E também caçaram mesmo o próprio posto de chefe de presidente do partido. Também era para ter sido caçado, só que depois não avançaram com a ideia, mas aconteceu isso. Houve esse sentimento de que temos que acabar com isso, nós temos poderes para isso, podemos suspender, dissolver a comissão política e também fazemos uma moção de censura contra a figura do presidente do partido. Obrigado, Dr. Alexandre Chur. O senhor esteve há 2 anos na reunião que proclamou Roque Silva com 100%. Já imaginou o grau de podridão que é ele para, em menos de 3 anos, sair de 250 votos para ficar com 7 votos? Quer dizer, este senhor apodrece mais do que a hiena. O único animal que eu sei que a partir da hora que morre já está podre é a hiena, porque tem muito ácido no estômago. É preocupante, não há dúvida. É preocupante mesmo e vergonhoso também. É preocupante e vergonhoso. Então, e há muito mais que se possa dizer, mas como ainda estamos aqui. Obrigado, Dr. Alexandre Chur, também ao Dr. António Muxanga. Passo agora para o teólogo. Teólogo, comentar em torno dos pontos levantados. Também indo para um outro ponto, um outro candidato forte que estava a fazer campanha nas redes sociais era José Pacheco. O que acha dessa derrota? Será que
é por ser da ala do Guebuza? Perfeito. Antes de dizer que nem é só a questão de podridão acelerada do Roque Silva está em causa, mas está em causa se de facto aqueles 100% foram verdadeiros ou não. Porque podem ser os 100% inventados, adulterados, ou pode ter se montado uma máquina que facilitasse com que o processo eleitoral dele ocorresse daquela forma. Mas dizer que isso caminha muito naquilo que nós viemos denunciando já há bastante tempo e viemos alertando, que, historicamente falando, os partidos independentistas e os partidos revolucionários não tiveram capacidade de se manter por mais de 50 anos no poder. Muitos deles, ao longo do tempo, foram ficando decadentes, sofreram desgastes. Alguns conseguiram ultrapassar, mas com muitas crises e muitas dificuldades. E outros, hoje em dia, até já deixaram de existir, como alguns partidos, mesmo no caso da Itália. Então, estamos a dizer que, aliando isso a uma crítica que Andrei Heywood fala quando ele fala da sua obra política e analisa os partidos políticos, os partidos e o sistema partidário. Ele diz que o grande desafio dos partidos políticos é de se ajustarem às dinâmicas atuais. Então, os partidos por muito tempo se mantêm tradicionais, conservadores, mesmo os modus operandi. Eles não evoluem, não adotam dinâmicas, não acompanham o desenvolvimento, a evolução da sociedade. Então, isso, e como o mundo não é estático, é dinâmico, o eleitor de hoje não é o mesmo eleitor de há 10 anos atrás. O eleitor do próximo ano não será o mesmo eleitor de 92 ou 94. Então, estamos a ver também tendência de mudança em termos do mapa dos eleitores. Então, estão a surgir muitos eleitores que estão enquadrados num Moçambique dinâmico e eles estão atrás de dinâmicas, e a Frelimo muitas das vezes não conseguiu responder, acompanhar essas dinâmicas que foram acontecendo. E essa crise foi agudizada pela eleição do presidente Nyusi, ou seja, já vinha com um desgaste, mas a eleição do presidente Nyusi tornou a Frelimo com mais desgaste, fez a Frelimo afundar cada vez mais, ou seja, no lugar dele melhorar a imagem do partido, ele trouxe mais ainda desgaste ao próprio partido. O que aconteceu é que, com o andar do tempo, a Frelimo, por causa daquela máxima, né, de manter aquela ideia do partido coeso, partido unido, partido organizado, e não quiseram sacrificar o presidente Nyusi. Vamos lhe deixar completar o ciclo. E mesmo daquela vez, eles não quiseram eleger outro candidato para manter aquela máxima, aquela ideia de segundo mandato. Como quem dizia, seria off, né, na gíria, eles só terão um mandato, os outros tiveram 2 mandatos. Então, e eles não se aperceberam de que manter o presidente Nyusi era prolongar a desgraça e o desgaste do próprio partido. Então, é exatamente isso que aconteceu. Agora, aqui, teologicamente falando, posso dizer que o que aconteceu com Chapo foi um milagre. Mas, politicamente falando, a eleição de Chapo significa eleição de um mal menor. Tá. Temos Chapo, temos o Roque Silva. Chapo é um mal menor. Num sistema em que o presidente Nyusi impôs
que não aceitava ou não aceita a indicação dos novos candidatos por parte do Comitê Central. Por isso mesmo, aquela mudança das listas, entrou este nome, chumba, sai aquele, vai mudando, era ele, juntamente com a comissão política, né, é que propunha os nomes. Ou seja, foi vedado ao Comitê Central a prerrogativa de acrescentar mais membros, porque o presidente Nussi entendia que comissão política é que propõe, mas propor uma proposta não significa não está aberto para discussão e não está fechado para que haja mais endossamento. Então, ele usou mal esse princípio para vincar. Então, claro que o preferido dele era o Roque Silva, sim, mas numa lógica em que os que estavam ali, ele que propôs, de certa forma, ficaria satisfeito com a indicação de um deles. Mas ele tinha um candidato preferencial. E a o Comitê Central, ao se aperceber de que aqui estamos encurralados, não estamos a conseguir propor, temos que votar entre os que ele indicou, entendendo que a intenção dele era avançar com o Roque Silva, era a espécie de tramarem a ele. Okay. Ele quer o Roque Silva, vamos naquele que menos quer. Quer porque ele incluiu ali para fazer companhia ao Roque Silva. Mas o preferido é o Roque Silva. Então vamos naquele que menos ele quer. Então é o que aconteceu. Agora, respondendo concretamente à tua questão, isso revela que primeiro a Frelimo está dividido. Segundo, revela que estão a se mover por interesses. É do interesse do presidente Nussi que surja um candidato que lhe forneça proteção. Proteção porque não está bem, primeiro, com os membros do próprio partido Frelimo, não está bem com o próprio Estado moçambicano e não está bem com a própria comunidade. Quer dizer, angana nimbocho akungena kona para tumbela, presidente Nussi. Não tem um buraco onde ele pode, porque de todos os lados ele está azedo. De todos os lados ele está azedo. Então, neste momento, ele procurava alguém que lhe fornecesse uma proteção. E com a eleição do Roque Silva seria um mordomo fiel. Um fiel defensor do presidente Nussi. Agora, mesmo com Roque Silva, isso é uma hipótese. Podia ser que Roque Silva podia lhe oferecer proteção, mas podia ser que não lhe oferecesse proteção. É só ele aprender daquilo que fez com o presidente Guebuza, porque é aquilo que ele fez com o presidente Guebuza. Devia estar preparado que a qualquer momento podia sofrer alguma coisa. Agora, o Chapo pode oferecer proteção, pode não oferecer proteção. Então, é uma hipótese. Só o contexto, a dinâmica, a prática é que vai confirmar se isso na prática acontece ou não. Obrigado, teólogo Albino Manguém. Doutor Antônio Muxanga, esta crise entre a Comissão Política e o Comitê Central é indicativo de que na Frelimo há muitas Frelimos. E qual foi a Frelimo que ganhou? Não, a Frelimo é um partido, mas o que mudou, pessoas que não têm história na frente, tentaram trazer uma nova doutrina. Isto aqui posso considerar com aquilo que, desculpa, não gosto muito dessa expressão, porque alguns vão me entender mal, mas devo usar. Quando pela primeira vez em Xai-Xai, alguém tomou a iniciativa de fazer uma mesquita lá na Zona Alta, começamos a perguntar o que era aquilo ali. Porque nós estávamos habituados que em cada cidade os muçulmanos só têm uma mesquita. Então não pode haver mesquitas aí, tipo de Carega Tamazione. Então. Depois, aquela mesquita teve uma coisa muito interessante. É que foi a mesquita dos Mandirás. Então, a história do Mandirá foi mais divulgada naquela mesquita da Zona Alta da cidade de Xai-Xai do que na mesquita de baixo. Aquilo, até porque esta coisa de Mandirá
se calhar é boa coisa. Alguém morreu. Mandirá diz que tem que ser enterrado. Basta se confirmar que alguém morreu, já não há nada a fazer, tem de ser enterrado o mais cedo possível. Qual é a vantagem de fazer o funeral rápido? É que se calhar ele morre por uma doença contagiosa. Quanto mais tempo fica, começa a se decompor, entra em contato com insetos. Esses insetos vão espalhando doenças a muita gente. Então, aqui está por que a Frelimo chegou a tal fase de podridão daquele nível. Porque deixaram o Nhus quando deviam ter o cortado logo no início. Mas já andaram a pensar que, bom, toda pessoa tem erros, toda pessoa pode mudar, mas não havia condições de mudar. E também não sabiam que o presidente Nhus tem problemas de português. Não percebe o que é propor e o que é impor. Porque o que ele estava a fazer era impor. Tendo em conta a história de como é que ele chega onde chegou, devia ter sabido que ele não pode impor. A proposta pode ser aceita e pode ser rejeitada. Então veja agora, criou uma situação que eu não acredito que, porque se a Frelimo quer ter resultados, a melhor coisa, a próxima sessão tende a convocar o Congresso. A Frelimo é obrigada a parar a campanha, fazer Congresso, eleger um presidente, cada aparecer com um candidato em tempo da própria campanha eleitoral. Porque Nhus não tem condições de andar com Chapo. Sim. Nhus não tem condições de andar com Chapo, porque até quando começar a andar, vai tomar um hotel, aquele ali. Quer dizer, depois aqui começa a se levantar aquela coisa de Munguá. Avalawani wabaona kulongo loka. Avalawani alweni lwe babu avalawani wabaona kulongo. O partido não pode chegar a esses níveis. Então, a reconciliação possível ali já não estou a ver. Portanto, o que a Frelimo pode fazer é guilhotina também para o Nhus. Aí pode ser mal menor e depois prepararem-se para qualquer resultado que vier e eles vão se preparar melhor na oposição para poderem, se calhar, voltar a outra altura. A estratégia que o Roque Silva sempre usou, roubar votos, roubar minha matola, o Nhus consentir isso, roubar a cidade de Maputo, roubar Nacala e outras cidades, foi doloroso. Então, nós sempre oramos para que Deus faça justiça. Por isso que nós costumamos dizer que a justiça divina demora, mas nunca falha. Só que desta vez a justiça divina foi mais rápida do que nós pensávamos. Roque Silva, por exemplo, que se vangloriava disso, morreu politicamente. É um cadáver político. Doutor, tenho aqui uma citação do presidente Filipe Jacinto Nhus aos críticos e também aos céticos. Terminou a novela de especulações, inclusive a do terceiro mandato. Que ilações nós podemos ter? Mas quem criou a novela? Ele era o artista principal da novela. Ele é que escreveu a novela, ele era o maestro da novela, ele era ator principal. Quer dizer, ele é igual àquele jornalista que vai para o campo, recolhe o material, tira fotografias, chega lá dentro, ele é editor, é diretor, é tudo. Então, a novela do terceiro mandato terminou, mas de que maneira? Porque o importante que nós costumamos... Eu perguntava à procuradora na sessão passada qual é o legado que ela vai deixar. A mesma pergunta eu faço ao presidente Nhus, ao Roque Silva, como secretário-geral, qual é o legado que o senhor trouxe? Confusão, roubo de votos. Agora mesmo acabamos decidindo uma coisa, que as pessoas ao votarem já não podem estar atrás da cabine. Nós temos que ver o corpo de toda a pessoa. Por causa do tipo de roubo que o Roque Silva andava a praticar nas eleições. Agora acabamos de legislar pela recontagem de votos. Porque a recontagem devia ser um ato normal. É correção de erros materiais. Eles tiraram esse poder às comissões de eleições, à Comissão Nacional de Eleições, para poderem roubar. Banalizaram a Comissão Nacional de Eleições. Banalizaram o Conselho Constitucional. Que valor é que aqueles estão no Conselho Constitucional, incluindo aqueles do meu partido, têm hoje, para andarem na sociedade?
Em condições normais, aqueles senhores deviam ser presos, prestaram um bom serviço à nação. O Macia tem que voltar para a Assembleia para ter outra atividade. Quem sabe, se calhar, há de ficar ali como chefe de pessoa de limpeza ou de cortar relva. Porque ele já não é nada. Uma pessoa já publicou 3 livros de direito administrativo. E ele, nos livros que ele escreveu, diz que toda decisão sem fundamento não pode ser acatada. Não é? Mas depois foi produzir um acórdão. Mandou levar material ao Conselho Constitucional, que devia servir de prova de que nós ganhamos eleições. Mandamos, chegou e disse, guardem isso aí. Quer dizer, mas tudo aquilo ali é jogo do News e Roque Silva. Por quê? Porque a Frelimo perdeu capacidade de mobilização. Por confiar roubar, confiar vitória da secretaria, é igual a um treinador que deixa a sua equipa de qualquer maneira, não treina, não fazem estágio, andam de qualquer maneira, perdem noites, porque sabem que tem alguém que vai lhes dar o quê? Isto é complicado. Então, espero sinceramente que no lugar dele se vangloriar, ele devia ter vergonha. Se fosse eu no lugar dele, nem a Nampula teria ido nessa coisa de jogos escolares. Porque ele não merece estar onde há crianças. Não tem nada para ensinar às nossas crianças. Ele é um produto tóxico. É igual a tabaco. Está a ver tabaco? É proibido fumar tabaco onde há crianças. Obrigado, doutor Antônio Muxang. Passo agora para o doutor Alexandre Chur. Doutor, terminou a novela de especulações, inclusive a do terceiro mandato. Respondeu Filipe Jacinto News aos críticos e céticos. Que ilações nós podemos tirar desta citação? Havia especulações porque por causa da ausência de uma informação oficial. E isso é que levava com que houvesse as tais especulações de que o candidato é este, o candidato é aquele, não sei quanto. E então, onde há falta de informação oficial, há lugar para especulações. E o que tem estado a acontecer. No caso concreto mesmo desta sessão do Comitê Central, nós estávamos aí. É verdade que a sessão estava a decorrer a porta fechada, tudo bem. Não podíamos estar lá dentro. Mas podíamos estar no quintal da Escola Central do Partido. Aquilo é uma coisa enorme. Mas nem no quintal nos deixaram. Ficamos fora. Praticamente estávamos na estrada. Ficamos lá na estrada. Ficamos horas e horas. Ninguém vinha falar conosco como jornalista para vir dizer o que é que está acontecendo lá dentro. O partido diz que tem 6 milhões de membros, tudo bem, não quero discutir isso. Mas o ponto é que esses 6 milhões de membros não tinham informação nenhuma sobre o que está acontecendo com o seu próprio partido. Estavam fechados ali, não davam nenhum briefing, nós ficávamos ali fora, à espera, sem saber a que horas é que haveria alguma informação oficial. E logo havia muitas especulações à volta. E de vez em quando saía alguém que para vir se esticar, quer dizer, saía um membro do Comitê Central para vir se esticar cá fora e beber uma cerveja e voltar para lá dentro. E é nesse momento que nós conversávamos com ele para saber o que é que está a acontecer, e às vezes deixava escapar algumas coisas. E é assim como nós fizemos a cobertura deste Comitê Central. Foi bastante difícil como jornalista cobrir aquilo. E houve momentos em que tomamos conhecimento de que o presidente do partido tinha mandado vir a FIR. Perguntamos, mas por que FIR? Não há nenhuma confusão aqui. Então, significa que em algum momento, por causa do calor dos debates que ocorriam lá dentro da sala, em que os jovens que lideravam esse debate, caso de Met Gondola, do Caifidine e outros jovens que levantavam muita poeira lá dentro. Se calhar, em algum momento, sentiu-se inseguro, estava a chamar a FIR para lá. Só que acabou por não aparecer, se calhar houve uma contra-ordem e a FIR não apareceu. Mas eu disse, graças a Deus que não apareceu, porque se tivesse aparecido, teríamos sido chamboqueados nós jornalistas. Por quê? Porque há aquela estrada que vai dar ao portão da Escola Central do Partido. Estava ela quase bloqueada por câmaras, tantas câmaras de televisão ali. Então, se tivesse chegado a FIR, ia interpretar em como
nós ali é que estamos a criar confusão, porque colocamos as câmaras para ficarmos à espera da eventualidade de saída ou do presidente do partido ou de qualquer outra figura para ser entrevistado ali. Então, se calhar podemos ter sido chambaqueados ali, mas felizmente isso não aconteceu e não aconteceu. E portanto, não vieram lá os polícias. Outra coisa é aquilo que o meu amigo Mchanga falou. Nós encontramos muita dificuldade de trabalhar também no que diz respeito às comunicações. Trouxeram uma viatura que bloqueou as chamadas, bloqueava até a internet. Para você entrar na internet era muito difícil e nós jornalistas usamos muito a internet para trabalhar, quer para mandar material, era preciso mandar despachos a partir dali, era preciso consultar coisas, então era muito difícil e as pessoas para falarem conosco também era difícil, às vezes ligavam e nós atendíamos, mas não conseguíamos entender nada, então foi penoso aquilo, foi penoso. Então, pronto, é isto. Quando ele diz que terminaram as especulações aconteceram por culpa própria do próprio partido que não soube se comunicar, dizer o que está a acontecer em cada momento. Não custava nada dizer, olha, a Comissão Política reuniu-se, refez aquela lista inicial, submeteu ao Comitê Central, o Comitê Central entende que é preciso aumentar mais nomes e não sei o quê. Quer dizer, dar alguma coisa, dar alguma informação. Nem que fosse para sair e mentir, nem que fosse para fazer isso. Mas pelo menos tinha que ser alguém, dizer o que está a acontecer. E, infelizmente não havia nenhuma comunicação. E, de facto, essa é outra questão também do terceiro mandato. Houve muitas especulações até o último momento. Até há quem aventava a hipótese de declaração de estado de emergência em Cabo Delgado por causa do terrorismo e que por via disso poderiam ser adiadas as eleições e tudo mais, que era a última cartada para ele continuar por algum tempo aliás, no poder. Mas pronto, isso não aconteceu, era uma especulação e ele agora então disse que era o ponto final, porque ele, se tivesse vindo ao público dizer, olha, estão a circular informações de que eu quero o terceiro mandato. Eu não estou interessado nisso. Ele, se tivesse dito isso, terá logo fechado, quer dizer, como é que eu vou dizer, terá matado o debate. Diz, olha, eu em nenhum momento vou fazer isso. A Constituição não permite isso, permite apenas 2 mandatos. São os 2 mandatos que eu vou fazer e sair. Eu não estou a fazer aqui nenhuma, como é que eu vou dizer, movimentação ou algum esquema para poder me manter no poder. Ele terá matado essas especulações, teria deixado as pessoas claras sobre aquilo que é o seu posicionamento. Mas ele não fez isso, ficou calado. Então as especulações foram sendo feitas sobre o terceiro mandato, justamente porque ele próprio, que estava a ser mencionado como é o principal interessado nisso, não dizia nada. Então, é isto. É isto. Obrigado, doutor. Estas candidaturas têm um cunho tribal que tem que ser muito bem estudado, até na antropologia. Não é razoável reprovar a candidatura do Pacheco. Pacheco que já concorreu com ele de outra vez. E reprová-lo da maneira como foi feito. Não é razoável reprovar a candidatura de Amatai, tendo em conta o histórico que ele fez. E estes 2 nomes têm uma coisa interessante, que são mandaus. São mandaus. São da zona das relações do Urias Simango. São da zona das relações de Afonso da Cama. Então, está claro que a Frelimo está mesmo disposta a não permitir que o Mandau democraticamente ocupe o lugar de governação aqui. Então, esta maneira de tratar as coisas não vai ajudar. E agora há uma nova coisa que veio. Da forma como Basílio Monteiro se empenhou em defesa do NUS, agora ficou claro que os machuabos também são fauna acompanhante.
E aquela coisa de irem buscar Damião José foi uma procura de procurar atrapalhar. Se nós formos a ver aquela história que me levou a Macuse para investigar a droga, e depois ver quem são as pessoas que foram presas, alegadamente porque estão ligadas à droga, os prováveis informadores, e você ir ver quem são efetivamente os traficantes de droga na Zambésia. Os traficantes de droga são de outra margem, são da margem esquerda da Estrada Nacional, nunca foram da margem direita da Estrada Nacional. Então, ir a esse grupo, ir pegar pensar que vai te salvar em nome da província, é um crime crasso isso. Então, eu espero sinceramente ver os machuabos a pronunciarem-se, os mandaus a pronunciar. Não só esse, mas também acredito que os macuas também vão se pronunciar. Porque os macuas não podem servir como fauna acompanhante. Por que ele foi buscar a Esperança Bias? Foi buscar o Mucanhã. São do mesmo círculo. Quer dizer, que brincadeira é essa? Aquilo só demonstra claramente que o Presidente News chegou um momento que perdeu o juízo. Quer dizer, ficou vazio. Ficou oco, chapambate, chapanga. Quer dizer, isto é perigoso. Quando um chefe do Estado chega àqueles níveis, é capaz de tudo. Por isso, a possibilidade de decretar-se situação de emergência só não será feita porque os sul-africanos nos ajudaram. Não retiraram os seus 1.800 homens. Se os sul-africanos tivessem retirado os 1.800 homens, entrarem aqui mais 2.000 ruandeses, essa possibilidade era muito possível. Então, a nossa sorte aqui foi porque a Europa negou dar dinheiro para financiar ruandeses e a África do Sul manteve as suas tropas na República de Moçambique. E é só ver que o calendário vai efetivamente até dezembro, até depois da divulgação dos resultados que é eleitorais. Depois já vai seguir o resto. Por isso, essa possibilidade ainda existe. Obrigado, Dr. Antônio Muxanga. Passo agora para o cientista político Albino Manguene. Teólogo, tenho duas questões. Daniel Chapo, o que pensa sobre ele? Terá calibre para levar a Frelimo à vitória? Bom, eu tenho dito que ele é uma figura paradoxal, por uma simples razão, por ser alguém que não é de destaque, não foi de destaque. Mas para ser destaque depende muito do capital político que ele tem e que ele vai demonstrar ou irá demonstrar. Então, porque muitas das vezes os candidatos da Frelimo têm mania de se esconder por detrás do partido Frelimo. E numa lógica em que o partido já não tem uma boa imagem assim, se esconder só por detrás do partido é um pouco fatal. Então ele precisaria de ter o capital político. Torna-se paradoxal porque é alguém que as pessoas ainda estão a buscar conhecê-lo, compreendê-lo. Os de Inhambane, provavelmente por ser lá governador, mas a maioria dos cidadãos, mesmo se você fazer percepção dos comentários, o pulsar, quer nas redes sociais, quer nos vários ciclos, meios de conversa, irás perceber que as pessoas ainda estão a tentar centralizar a ele, por ser uma figura desconhecida, embora conhecida, porque é uma figura política, é um governador, já vinha desenvolvendo sua atividade política, tem algumas aparições, mesmo em termos midiáticos, só que ele não é uma figura assonante, com muito destaque, com muitas aparições, diferente dos outros casos, como o caso de Pacheco. É um indivíduo já muito conhecido, como o caso de Amatai, é um indivíduo já muito conhecido. Então, não são pessoas que são
São pessoas que gozam de uma popularidade considerável. Agora, aí dependerá do capital político que ele vai demonstrar e dependerá também da capacidade mobilizadora daqueles que vão concorrer com ele, e nós temos que matar essa ideia de que candidato da Frelimo automaticamente é presidente da República. Não, o que determina isso são as eleições. Apesar de que muitos, por causa da fraude, etc, não. E esse pensamento tem que ser desconstruído. O candidato da Frelimo é o candidato da Frelimo, não é o presidente da República. O que pensa sobre esse senso comum de que ser candidato da Frelimo automaticamente a pessoa ganha? Não, e isso foi feito devido ao próprio processo histórico. Primeiro, pelas fraudes sistemáticas, que sempre davam vantagem à Frelimo. Segundo, por alguns discursos fatalistas de alguns analistas, sem se aperceber, estão a dar vantagem a Frelimo e fazerem suprimir a oposição, pela forma que abordam, tratam determinadas questões. Não tratam de forma equilibrada, não tratam de forma nivelada ou de forma moderada, tratam de forma a fazer a oposição desaparecer cada vez mais e tornar a Frelimo como o tal herói, os demais como os tais vilões. Segundo, pela forma que o sistema governamental foi se estabelecendo ao longo do tempo, mas por causa dessa questão de vivemos uma partidocracia, ou um partido-Estado, em que o partido é maior que o Estado, o partido é que controla as instituições do Estado. Então, esse tipo de coisas geram essas crenças de que basta alguém ser da Frelimo automaticamente é presidente. Mesmo nos programas, até nos jornalistas, estou a notar um exercício muito forte, mas alguns já estão a assumir que Chapo é o presidente da República, pela forma que tratam, que colocam algumas questões. Então, isso tem que ser desconstruído. Ele agora é candidato, pode sim vir a ser o presidente eleito nas eleições de 9 de outubro, vai depender do capital político que ele vai demonstrar e vai depender da ausência de capacidade mobilizadora dos seus concorrentes dos outros partidos da oposição. E outra questão, aquilo que o doutor Mushanga estava a dizer, se cometer o erro de andar com aquela cama e andar com Nhusi por todos os sítios onde ele vai, isso vai lhe penalizar muito, porque o presidente Nhusi não é uma reserva moral, não é uma referência de coisa boa nesse momento, quer dentro e fora do partido Frelimo. Mas, Tiago, nós temos vídeos das publicações do Egidio Vaz, Gil Aníbal, dizer que é um legado enorme. Discutir o Gil Aníbal, eu acho que é irrelevante, porque o Egidio Vaz e o Gil Aníbal estão a fazer o trabalho para o qual foram contratados. E estão a fazer bem, porque foram contratados para aquilo. E presume-se que podem ser até bem pagos ou pagos por aquilo. Então, é o dever deles lavarem a imagem podre do presidente deles. Estão a fazer o trabalho deles. Então, discutir Gil e Egidio Vaz é irrelevante. E a coisa que mais me deixa triste, principalmente no Egidio Vaz, que é uma das pessoas que eu tinha ou tenho um pouco de consideração e admiração, é que ele já chega até o ponto de perder vergonha na cara, já não tem nem vergonha na cara, até coisas mais absurdas, só para defender e para lavar, para limpar a imagem, ele faz. Então, o que eu estou a dizer, em outras palavras, pode sim, atendendo que a Frelimo é o partido que está na posição, no poder, nesse momento, ele já leva um grau considerável de vantagem,
porque a Frelimo é que tem a máquina, né? É que ainda influencia, controla tudo. Mas isso vai depender muito de como é que os partidos da oposição irão se comportar, sob o ponto de vista, os candidatos que eles vão oferecer, e vai depender também, em parte, do capital político que ele vai demonstrar. Mas quanto a ele como pessoa, a informação que eu tenho, e conversando também com alguns pastores, é alguém que é muito conhecido no seio cristão, ser evangélico, é um cristão devoto, disse isso, e comenta-se boas coisas, porém não estou a dizer eu que ele é perfeito, 30 segundos. porque ninguém é perfeito senão o Jesus Cristo. Então estamos a dizer que a capacidade também que ele terá de não se deixar massagear pelo sistema, porque assumindo hipoteticamente que ele venha a se eleger, se ele se deixar massagear, porque pode ser uma boa pessoa, mas posado num sistema decadente, num sistema podre. Obrigado, Tiago Albino Manguene. Passo agora para o Dr. Muxanga. Vou colocar a última questão sobre o partido Frelimo, para passarmos para outros partidos. Ainda temos 1 hora para o nosso diálogo de hoje. Dr. Muxanga, só para encerrar com o assunto do partido Frelimo, com Daniel Chapo, a Frelimo pode voltar a ter legitimidade popular? A Frelimo precisa de fazer muita coisa para ganhar legitimidade. Porque não sei se sabes que os presidentes das autarquias, sobretudo de Maputo, Matola, incluindo Maracuene e Matola Rio, não têm paz consigo mesmo. Porque eles têm consciência de como é que chegaram ao posto. Então, esta coisa de alguém estar na cama, fingir que está a dormir quando não tem sono, é muito perigoso. E isto repete-se lá para Nampula, repete-se nos 22 municípios onde eles andaram a roubar. Então, Deus está a penalizá-los a partir daí. É verdade que, sabe que a Frelimo entrou numa crise que você nunca imaginou. Ainda não há conferências provinciais, mas já pessoas estão a preencher fichas de candidatura a deputados da Assembleia da República. Como é que você sabe se ainda não foi a conferência? Então, para dizer que agora há velocidade de salve-se quem puder. Para dizer que as conferências provinciais que vão decorrer nos próximos dias vão ser mais uma bagunça. Se estes miúdos que fizeram a revolução aqui no Maputo conseguirem iluminar os outros miúdos que ficaram lá nas províncias, as conferências provinciais da Frelimo serão de muito peripir ou muita faca. Espero, sinceramente, que os assassinatos não se repitam, porque a situação está preta. Quer dizer, as pessoas já conseguiram desfazer o adjunto do diabo, então estão a perseguir agora os discípulos do diabo. Então, isto vai se alastrar para as conferências provinciais, vai se alastrar para as conferências provinciais. É só ver quem é a pessoa que levantou lá para falar bem do Roque Silva. Que qualidade tem, quem é? Então, é muito complicado para dizer que só Deus dirá o que é que vai acontecer. Mas nós, como humanos, não temos a possibilidade de ver o que é que nos espera nos próximos dias em relação ao partido Frelimo e a sua direção. Obrigado, doutor Antônio Muxanga. Passo agora para o doutor Alexandre Chour. Doutor, vamos entrar num outro partido, que é o partido Renamo. Um outro partido que está em crise interna é a Renamo. Tendo a Frelimo um candidato jovem, não faria sentido a Renamo também ter um candidato jovem? Isso depende de cada partido, né? Depende do tipo de candidato que cada partido procura. Então não se pode dizer assim de uma forma linear de que se um partido tem um jovem, o outro lado também tem que ter jovem. Depende daquilo que é a preferência de cada um dos partidos. Mas antes disso, eu gostava de também dizer algumas coisas em relação
ao Chapo, né? E estava a perguntar se ele garantia a vitória, qualquer coisa assim. Eu queria ir dizer que, primeiro, ele de facto é uma pessoa pouco conhecida aqui na sociedade, é governador da província de Inhambane, já esteve em Moma, esteve também, acho que é na Cala Velha, se não me engano. É Palma, não é Moma, é Palma, sim. Eu estava a confundir. E depois está lá em Inhambane. Foi nosso colega, trabalhou no Jornal Notícias e trabalhou também na Miramar. Portanto, é nosso colega, ele até conhece muito bem o papel do jornalista. E foi bom que foi ele que ficou eleito, porque se fosse o outro, acho que nós, comunicação social, teríamos problemas bastante sérios com o Presidente da República, se fosse aquele que apanhou 7 votos. Teríamos problemas muito sérios. E ainda bem que a escolha não foi essa. Dizer o seguinte, que ele é uma pessoa pouco conhecida, o que lhe vai ajudar é a marca que ele representa, que é a Frelimo, que é uma marca já conhecida, apesar de ser uma marca que está a passar por dificuldades muito, muito grandes neste momento. Está a passar por uma crise grande, que a sua imagem ficou desgastada, degradada ao longo desses anos, por causa de problemas que o país tem. É o problema da corrupção, é o problema do terrorismo, o problema dos raptos. Aí a corrupção até faz sentido dentro do próprio partido, em que quando se chega à altura de eleições internas, há circulação de envelopes, compra de consciência e tudo mais. Há pessoas que conseguem entrar na Assembleia ou estar em boas posições para entrar na Assembleia da República porque pagaram, outros que ficam secretários provinciais porque pagaram. Enfim, há um problema bastante sério. Aliás, durante esta sessão do Comitê Central foi descoberta uma maleta com 5 milhões. Circulou essa informação. Circulou essa informação de que há uma maleta que terá sido apanhada aí com 5 milhões de meticais, que estava nas mãos de uma senhora, não sei o quê. Portanto, essa informação circulou, não conseguimos confirmar, porque também ninguém se dispunha a falar conosco, mas é uma informação que foi de domínio lá no Comitê Central, então, para dizer que se de facto essa maleta existiu com esse valor, e como ali não há nenhum banco, então, e não há nenhum hotel para fazer pagamentos, significa que esse dinheiro provavelmente era para entrar nesse esquema de compra de consciências, o que é muito mau. Então, dizia que é uma marca que está a passar por problemas muito sérios, e os principais adversários mesmo deste partido nas eleições nem são propriamente os partidos políticos, o partido político da oposição, mas o custo de vida, o problema de Tsu, que deixou marcas indeléveis nas pessoas. Portanto, as pessoas ficaram afetadas ou ficaram prejudicadas com a implementação do Tsu. E até hoje há pessoas que eu conheço que perderam dinheiro. Portanto, há alguém que me disse que perdeu 9.000 meticais e que nunca mais repuseram no salário, e outra que perdeu 11.000 meticais, e tantos outros estão prejudicados. É o problema dos médicos, que tem um caderno reivindicativo que até hoje não foi respondido. É o problema dos profissionais da saúde, que estão toda hora, ainda hoje deram uma conferência de imprensa a dizer que há de ir à greve novamente, porque o governo está a responder às suas exigências. E são os polícias que têm tido atrasos sistemáticos no pagamento de salário. Aliás, isso já é o problema de todos os funcionários que já não sabem qual é o seu dia do salário. Porque antes era dia 20, hoje já não sabem quando é que recebem. Às vezes recebe no mês seguinte, e depois já há um caso muito estranho que está acontecendo com a polícia, em que às vezes entram salários de 0,5 meticais, quer dizer, não chega nem a 1 metical. Há um amigo meu, polícia, que está na beira, diz que recebeu meio metical no final do mês. Eu perguntei, tem dívidas? Não tem dívidas. Não recebeu dinheiro a mais
assim, nesses pagamentos, não recebi. E depois ainda, em vez de devolver o dinheiro dele, mandaram ele ir ao grupo dinamizador para ir buscar um documento lá de que vive não sei aonde, documentos. Começaram a meter uma série de, como é que se chama, de burocracia exatamente, para poderem lhe pagar o seu dinheiro. Isso foi submetido, eu perguntei, agora já lhe pagaram? Nada, não me pagaram. Quer dizer, há problemas sérios, mas sérios. Esses problemas são grandes adversários desta marca chamada Frelimo nas eleições. Doutor, e quanto à questão da crise dentro do partido Renamo, não seria esse o momento ideal também de se colocar um jovem para concorrer com o Chapo? Bom, eu falando sério, não é porque está aqui um meu amigo. O que está a acontecer foi o seguinte, é que os quadros da Renamo levaram questões sensíveis sobre a vida do partido e discutiram em público, não discutiram nos órgãos próprios do partido. Acabou sendo olhando isso, por soldar isso como sendo uma crise lá dentro. É verdade que houve desentendimentos, numa organização é normal existir esse desentendimento. Não há crise dentro da Renamo? Não, quer dizer, há aqui pontos de vista diferentes que eu estou a notar, não é? De alguém que, por exemplo, o caso do Venâncio. O Venâncio está a proceder como procede e que em algum ou seja, como é que eu digo isto? Ele, em alguns casos, está coberto pela lei, não é? Ao levantar algumas questões que ele levanta. É verdade que, apesar de estar coberto pela lei, a maneira como ele faz não é habitual em Moçambique. Quer dizer, um membro levar um partido político, o seu próprio partido político para o tribunal. Quer dizer, isso não tem sido normal. Mas algumas questões que ele levanta ali são justas, mas se calhar se tivesse encontrado o espaço deles discutir internamente, terá se resolvido, não sei, mas ele optou pela via que ele seguiu, que também é correto, né? Porque, pronto, achou que os seus direitos foram colocados em causa, então seguiu, levou o assunto aos tribunais. Agora, é verdade que isso cria um mau ambiente dentro, né? Dentro do partido, não deixa de criar um mau ambiente, cria um mau ambiente. Perdão. Então, mas o aconselhável quer em qualquer partido, seja Frelimo, Renamo, o que o ideal é discutir os assuntos em sítios próprios. Agora, aí qual é o erro da Renamo? O erro da Renamo foi não ter aberto esses espaços de debate. Quer dizer, os órgãos do partido só começaram a reunir-se depois desse barulho do Venâncio mandando tribunal ali, tribunal acolá. Acabou-se marcando o Conselho Nacional depois realizou-se, agora marcou-se o Congresso. E então, quando faltam espaços internos, ou seja, espaços internos em qualquer partido para o debate de ideias, às vezes isso é debatido fora do partido, acaba emprestando às pessoas a imagem de que esse mesmo partido está em crise. Quando está a haver um debate que é um debate democrático, só que está a ser feito num sítio errado, e não está a ser feito dentro dos órgãos, e acaba dando a impressão de que esse partido está desorganizado, não sei o que tal, mas é um debate que é democrático, que é necessário, só que está a ser feito num espaço errado. Obrigado, doutor Alexandre Chur. Passo agora para o cientista político Albino Manguene. Cientista, será que o SUFO tem carisma suficiente para derrotar Chapo e Simango? Perfeito. Não sei se posso antes, vamos responder diretamente, senão vai pensar que estou... Bom, eu acho que a eleição do presidente Ossufo deu-se em um contexto. E provavelmente naquele contexto era pertinente, era fundamental.
porque estamos a falar de um pouco de DDR e um pouco de questões militares. Então, seria de bom tom ser alguém que dirige a Renamo para estar à frente desse processo, acompanhar esse processo. Eu acho que a lógica que pode ter se encontrado era provavelmente dos generais que estavam presentes ali, acredito que não é o único, provavelmente ele fosse o general que estava em condições razoáveis de ir para esse processo. Eu acho que a Renamo pode ter eleito o presidente Nyusi atendendo o contexto, o presidente Ossuf, desculpa, atendendo o contexto em que se encontravam. Só que o que eu acho que aconteceu, o presidente Ossuf pode ter se destacado como um bom general, como bom militar, mas teve dificuldades de se enquadrar como líder e principalmente como político. Essa é a percepção que eu tenho. Ele não soube se enquadrar, se encaixar perfeitamente como líder, não soube se encaixar perfeitamente como político, mas tem um processo histórico que o acompanha até chegar à presidência da Renamo, que é o seu passado histórico militar, que age em favor dele. Agora, entrando... Ouvimos recentemente o porta-voz, José Manteiga, já afirmando que com o SUF a Renamo teve muitos ganhos. Por exemplo, nas eleições autárquicas do 2023, houve vários benefícios, sem esquecer que é um dos primeiros presidentes a sair, a marchar. Não pode-se olhar para isso também, teólogo? Bom, isso depende de do que está se usando como base desta afirmação. Porque se nós olharmos de uma forma ampla, vamos também afirmar que a Renamo teve baixas em termos de representação na Assembleia da República, ainda com o presidente Ossuf Momad. Eu acho que conduzir o debate nesse aspecto ou nesta índole, vamos nos perder um pouco. Por quê? Porque se nós formos a perceber, a Renamo surge numa fase em que há um desgaste da Frelimo e há uma insatisfação popular por parte do povo, da população para com a Frelimo. E isso, em parte, como a segunda maior força, lhe beneficia. Só que nesse processo houveram vários atores que não apenas o presidente Ossuf, houveram vários atores ligados ao partido que podem ter influenciado, terem contribuído para a popularidade da Renamo, principalmente no processo eleitoral de 2023. Agora, a minha dúvida... Sem querer interromper, indo à questão, será que o SUF tem carisma suficiente para derrotar o Chapo e Simango? Bom, discutir se o SUF tem carisma suficiente para derrotar o Chapo e Simango, eu acho que é uma pergunta tendenciosa. Devíamos ver se ele, na qualidade do candidato, tem condições ou seria a melhor aposta dentre os membros que a Renamo possui, dentre vários membros que o partido Renamo tem, seria a melhor aposta? Eu dizia, atendendo às dinâmicas, o contexto em que nós estamos, não seria o candidato ideal que a Renamo devia avançar às presidenciais. Porém, concordo com aquela ideia do Dr. Mushanga de talvez, se ele tem pretensão abrir seu espaço, concorrer para ser o presidente do partido e a Renamo avançar as eleições com um candidato que tenha carisma, que tenha o capital político, que possa ajudar a disputar da melhor maneira esse processo eleitoral, mas que o presidente Ossuf não conseguiu, durante o tempo que esteve na liderança, demonstrar. Diríamos que foi um líder
presente, mas ausente. Foi um líder apagado. Então, não foi um líder interventivo, destaque. E muitas das vezes isso é o problema de falta de falta de marketing político por parte dos partidos políticos, porque o marketing político deve ser permanente. O líder, os partidos políticos não devem aparecer só na época eleitoral, devem aparecer em todos os processos, contextos e dinâmicas sociais, para serem visíveis e dar a entender ao povo que eles existem e se preocupam com os problemas reais que o povo está a enfrentar. Mas no contexto em que nós estamos, a Renamo precisa de estudar o melhor candidato para avançar para as presidenciais, sob o risco de defraudar a expectativa de muitos moçambicanos que depositaram para com o partido e sob o risco de, no fim, sair a beneficiar o Partido Frelimo. Obrigado, teólogo Albino Manhã. Doutor Antônio Mchanga, comentários também respondendo à seguinte questão. Não seria interessante agora termos Venâncio Mondlane e Chapo, dois jovens, a disputarem? Não. Primeiro, Chapo não é jovem, tem 47 anos. Venâncio tem 50 anos. Então, quando se fala da juventude, na minha gíria, termina aos 40. Por quê? Porque o jovem pode ter a sorte de chegar ao mandato aos 35. Portanto, podemos admitir que até 40 anos esse é jovem. Depois de 42, 43, lá na minha igreja, esses são conselheiros da juventude. Então, forçar que o Venâncio é jovem, o Chapo é jovem, é demasiado. Portanto, se nós queremos jovens, podemos procurar outras pessoas, e não essas de que me falou. Nem Samito é jovem, nem Júnior é jovem. Por isso, de todas as pessoas que já apareceram até agora, não há nenhum jovem que está a candidatar. Agora, há pessoas mais novas, da mesma maneira como temos o Trump, que é mais novo que o Biden. Então, são essas questões. Agora, eu sempre me coloquei na situação de não querer comentar muito esta questão do Venâncio e do general Sofo Mamad, partindo de duas premissas importantes. O Venâncio aparenta ser boa pessoa, mas para aqueles que estudam as pessoas, podem chegar à conclusão de que ele, boa pessoa, não é. Então não podemos confundir laranja com toranja. Toranja tem um sabor não muito... As crianças não gostam muito da toranja. Então, nem limão ou bom xirochan, que dá diferença ali, apesar de que tem o mesmo efeito. O Venâncio criou um problema político para ele muito sério. Foi chegar na Renamo, queimar etapas e ficar assessor de três coisas. Assessor principal do presidente, ele anda a se gabar disso, até há áudios aqui, onde ele fala de vídeos, aliás. Ser relator da bancada e depois ser o mandatário nacional. E ele sentiu que ele era... Não havia mais ninguém. Então, quando o político chega a esses níveis, esse político corre o risco de criar problemas. É o que aconteceu com o Roque Silva. Não é muito diferente. Só que o Venâncio não beira muito contra jornalistas e outras pessoas, porque fala sozinho ele. Eu quero desafiar o Venâncio a fazer a verdadeira conferência de imprensa. E não aquela brincadeira de combinar com 1, 2 jornalistas. Fazer a verdadeira conferência de imprensa. Aquilo que eu fazia no tempo de guerra, quando era porta-voz do Jacam. É que o jornalista me chamava para me colocar. Não são questões que eu combino, não. E o Venâncio aparentou que tinha apoio de comandantes da Renamo. Só que porque ele não conhece os verdadeiros comandantes da Renamo, na discussão ficou nervoso e chamou a eles de pés descalços. Por isso que no Conselho Nacional diziam que precisavam dele para lhe educar. Então, quando as pessoas dizem
ao Laiwanga, até que chegam a entrar em contradição com os seus progenitores. Tá a ver? Então, ele aparenta ter boa informação, só que aquela informação é só dele. Política é tipo igreja. Igrejas organizadas não dependem apenas do pastor. Não. Igrejas organizadas são descentralizadas. Há muita gente, cada qual a fazer a sua parte. É só ver o que aconteceu agora com Igreja Velha Apostólica. Quando o apostolado lá de África apercebeu-se, foi criar 5 apostolados num espaço que havia um único homem a ocupar. Maputo, província, Maputo cidade, Gaza, Nampula, Cabo Delgado e Niassa. Quer dizer, você é quem para estar a representar? Não há pessoas aqui dentro. Então, o Venâncio precisa de fazer um discurso convincente, não aquela coisa que ele anda a fazer agora. O Tanganyana, para convencer as pessoas que ele pode liderar a Renam. Ele não pode liderar a Renam? Ele já destruiu, não tem condições. A Renam está destruída? Destruiu as premissas que podiam elevar. Porque nem Jacama, que é número 2 da Renam, nunca tratou os militares de pés descalços. Então as pessoas perguntam, se ele hoje ainda está a vir para ser presidente, trata-nos assim. Imagine quando ele ficar presidente do partido. Imagine quando ficar presidente da República. Imagine quando ele fizer acordo com o Kagame. Imagine quando ele se tornar como Nhusi. Quer dizer, então ele meteu água. Por isso, eu sei que a Renam vai ter solução, que pode não ser Venâncio. A Renam vai ter solução, porque o próprio presidente da Renam está preocupado. Ele ainda não disse se ele vai se candidatar ou não. Esta semana, a partir da manhã, começam a entrar as candidaturas. Vamos ver se ele vai candidatar. E depois do Conselho Nacional, candidata-se agora para a liderança do partido. Depois vamos ao Congresso. Ele tem que fazer prestação de contas. Não sei se vai se sair bem ou vai se sair mal. Porque uma das coisas que criou o problema do Nhusi foi a reprovação dos seus relatores. Então, se houver uma situação de reprovação dos relatores, começa a água turva. Então aí você já não seleciona o tipo de peixe que você apanha. É qualquer coisa que você... Até pode pegar cobras lá na água. Então, há um desafio muito grande. E lamento que o Venâncio não tenha tido a sensatez mínima de perceber que nem tudo que você sabe tem que tirar fora. E nem tudo tem que terminar no tribunal. Porque eu dizia a ele, deixe de lutar via tribunal, porque o tribunal vai te dar razão. Mas a razão que o tribunal vai te dar não vai te meter na sala do Congresso e obrigar as pessoas a te votar. Deixe de andar a convidar pessoas no mercado. Porque quando você veio ser proclamado candidato da Renam, não se usaram mercados. Ele estava num espaço com determinadas pessoas. Então, são essas pessoas que ele tem que continuar a conquistar o coração deles. Nós estamos a ter o problema que temos hoje. Por quê? Porque o Reco Silva, os 250 que lhe deram 100%, agora 243 dizem não. Então, em algum momento, os homens tomam atitude. E esta história de usar muita imprensa demasiadamente cria problemas. Está a ver, se o Coreia agora anda a fugir, já não aparece em nenhum jornal. Por isso eu, quando estou a fazer campanha, não faço tudo só na imprensa. Porque há momentos que a imprensa, há coisas que a imprensa não pode fazer. E você próprio, como candidato, tem de fazer. Para dizer que o futuro da Renam também está na mão de Deus, até este momento. Tudo pode acontecer. O presidente Sufo pode voltar presidente do partido, mas também ele próprio pode dizer que não quer continuar.
dependendo da análise que ele vai fazer, do percurso que ele está a ter, sei que agora está nas províncias, está a conversar lá com bases para o... Então, ele pode dizer o que é que acha. Depois, esta questão que eu coloco. Os partidos precisam de dividir a liderança do partido com candidatos. Da mesma maneira que nas autarquias, os delegados das vilas não foram candidatos, salvo uma e outra coisa. Também, no candidato a presidente da República, podemos encontrar outra coisa dentro do partido. Os candidatos a governadores não foram delegados provinciais. Também podemos encontrar pessoas para ajudarem a resolver os problemas que nós temos. Comentando um bocadinho só, o Venâncio cometeu o erro de demandar o partido porque o partido aprovou diretivas do perfil. Mas estamos a ver aqui a Frelimo, chegou lá, entendeu que aquele que nunca governou não está aonde? No perfil. Está lá. Então, eu sou neto de um evangelista da Igreja Nazareno. O que eu aprendi na Igreja Nazareno, não posso carregar para a Metodista Unida. E pior para a Igreja dos Maziones, nem dos muçulmanos. Na Igreja dos muçulmanos, ou na mesquita, ainda que os teus pés estejam limpos, quando você está para entrar na mesquita, tem que lavar os pés. É regra sagrada para todos eles. Ainda que você seja rico, dentro da mesquita, ninguém senta na cadeira. O único que tem uma cadeirinha é o Maulana. Só o resto senta no chão. Então, aquele que não quer sentar no chão, não se mete na igreja dos muçulmanos. Então, acho que o Venâncio pode ter perdido esta visão de perceber que as igrejas e os partidos políticos são quase próximos. Então, as regras, todos nós vamos buscar o conhecimento na Bíblia Sagrada, mas depois cada pessoa, dependendo do livro e capítulo, vai criando a sua doutrina. Então, se você é nazareno, tem que aceitar a doutrina nazarena. Se você é da metodista, tem que aceitar a doutrina da metodista. Se você é mazione, tem que aceitar a doutrina dos maziones. Eu não vou sair porque sou deputado, tenho muito dinheiro, dizer que uma Valangani já não é bispo. Aqui em Espamanini estou eu. E outra insensatez que ele comete é dizer que o Jacama lungiu. Ele ficou 2 dias com o Jacama. Eu já nem tenho memória de quantos dias dormi com o Jacama. No mesmo espaço. Desde que eu conheci o Jacama em Gorongosa. Então há coisas que ele faz na brincadeira que em algum momento acabam beliscando aquilo que devia ser a consciência. Mas acredito que vamos ver ao longo da semana o que é que vai acontecer e depois vamos partir para o local e acredito que o Conselho Nacional da RNAM, a própria Comissão Política da RNAM, o próprio presidente da RNAM tenham tirado lições nesta vergonha que a Frelimo teve na sexta, sábado até domingo. E acredito que aqueles são pelo partido como eu estou do lado do partido. Se a conclusão for que a continuação do general Ossufo nos ajuda, então vamos manter o general Ossufo. Se a ideia de que aparecendo outra pessoa nos ajuda, vamos manter essa outra pessoa. Agora, a pessoa que eu já sei que já está manchada é o Venâncio por causa da sua atitude. Ninguém pode trazer uma namorada que é propotente em casa dos sogros. Depois os sogros aceitarem pegar dinheiro a abençoar para você lobolar essa senhora. Eu tenho uma prima que casou com um militar. Esse militar, o meu irmão mais velho, teve que lhe dar emprestado o casaco porque veio se apresentar, não tinha melhor roupa, coitado, veio com aquela roupa de alferes. E foi tido como indisciplinado, veio nos ameaçar, até antigo galão lá cacaína. Então, isso aí é perigoso. Portanto, gostaria de não discutir a solução da RNAM não está com Venâncio. E mesmo essa coisa de autarquias. Se vocês forem fazer um bom estudo, em 2018, eu fui candidato na Matola, mas antes disso,
naquelas eleições de 2013, que nós não participamos, o Venâncio participou nas eleições aqui no Maputo. E houve fraude na mesma. O MDM ficou com 24 assentos aqui no Maputo. O MDM ficou com 24 assentos na Matola. Na altura, Maputo tinha 63 assentos. E Matola tinha 50 e tal ou 40 e tal. Se nós formos a calcular a percentagem, quem teve maior percentagem é o Ronguane, não é o Venâncio. E nesta coisa de presidenciais, conta o número de votos. Está a ver? Ainda que seja 1 milhão de votos, são por venda de Nampula. Contam para o presidente da República naquele sítio. Agora, quando estamos a tratar outras coisas, Vitória, sei lá, eu concorri em 2018, Venâncio concorreu, os assentos da Renamo no Maputo, do MDM passaram para Renamo, 24 assentos. Nós conseguimos 28 assentos na Matola. Não governamos porque pessoas de má fé não quiseram. Agora, nestas últimas eleições, os assentos do Maputo são 70 e nós temos 71. É um assento só. Eles têm 30 assentos. Com fraude, nós temos 32 assentos. Então, para dizer que, em algum momento, não é criando história de populismo que te tornam popular. Nós podemos ficar surpreendidos quando Zelensky se arriscou a bater-se com Putin e todos nós dizíamos que este gajo vai ser morto em 3, 4 dias. Não era essa a conversa que tínhamos. E hoje provou-se que Zelensky, afinal, é mais estudado, é mais preparado que o Putin. Portanto, eu acredito que a própria direção da Renamo, depois daquela confusão da sexta-feira, do sábado e do domingo, deve não estar a dormir. Porque eu também não tenho sono, porque estou a pensar o que é que vai acontecer conosco. Portanto, continuamos a rogar ao nosso bom Deus para que nos ajude a encontrar melhor solução. Neste momento eu não tenho solução em vista, senão esta de, se calhar, se nós dividirmos a presidência do partido com um candidato, isto pode abrir uma nova janela, uma nova dinâmica, porque efetivamente o perfil para o presidente do partido é aquele ali. Não sei se o Congresso irá abrir lá. A semelhança do que aconteceu da outra vez. O Conselho Nacional, quando chegou lá, entendeu que não, tem que se abrir. O Congresso debateu, fez alterações do estatuto. Disse, não, agora mesmo. Quem quer se candidatar, vai se candidatar. Quando eu saí daqui do Maputo, não sabia que Bissop era candidato. Não sabia que Picardo era candidato. Não sabia que Hermínio Moraes era candidato. Eu conhecia o candidato Elias da Cama, que eu fazia parte da lista dele, e o candidato general, o Sofo Mamad. Até na altura aventava-se a possibilidade de uma candidatura de Ivone Soares, que depois desapareceu pelo caminho, porque ela própria não manifestou. Então, por isso, não há, por enquanto, algo que me mostre que o presidente Ossufo vai deixar de ser presidente da Renamo. Não há algo que me diz que ele vai ser candidato às presidenciais, porque nós temos esta discussão que ainda estamos a fazer em sede própria. Vamos colocar e, a partir daí, ele vai escolher o melhor caminho na qualidade de líder máximo do partido. Obrigado. Se me permitires, só um minuto só. Sim. Quanto a esse teólogo Albino Manguene, vamos abrir as nossas linhas só para atendermos alguns telespectadores para colocarem algumas opiniões relativamente ao nosso tema de hoje. É um minuto para passar para o doutor. É o seguinte, Alexandre a Choro. questão da Renamo não é uma crise, mas a forma como foi gerida, foi tratada, levou-lhes a uma situação de crise. E eu digo isso, eu acredito e acho que o presidente Ossufo tinha tudo para contornar e resolver como líder essa situação.
Só que não sei o que aconteceu, ele não conseguiu resolver e a situação parou, porque quando o porta-voz aparecia para bombardear, então depois trocava palavras com Venâncio. Então, aquela situação, na verdade, é que depois fez com que essa situação se transformasse em crise, mas se tivesse sido bem gerido, porque eu não acho que é um problema Venâncio anunciar que quer ser candidato da Renamo. Então, mas o fato de sequência de como foi tratado é o que gerou tudo quanto a Renamo veio a ser depois. Obrigado, teólogo Albino Manguén. Ligue e participe no nosso diálogo de hoje através de 85 13 59 92 7. Coloque a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje. Em diálogo nós recebemos o Dr. Antônio Muxanga, recebemos o jornalista Alexandre Chour, também o teólogo Albino Manguén. Temos o primeiro telespectador em linha, está sim. Boa tarde, com quem temos prazer de falar e de onde acompanha o nosso programa de hoje. Está sim, boa tarde. Perdemos o nosso primeiro telespectador. Passo agora para o Dr. Alexandre Chour. Doutor, com esta situação atual da Renamo, esta não seria a oportunidade do MDM crescer e tornar na segunda força política de Moçambique? Mas antes de responder à questão, temos um outro telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Com quem temos o prazer de falar e de onde acompanha o nosso programa? Alô? Sim, com quem temos o prazer de falar e de onde acompanha o nosso programa? Boa tarde. Sim, peço para diminuir o volume do seu aparelho, por favor. Posso afastar um pouco, mas dá só poder afinar. Sim, de onde acompanha o nosso programa e qual é a sua opinião em torno do nosso tema de hoje? Estou sim, boa tarde, tudo bem? Está tudo bem? Qual é a sua opinião em torno do nosso tema de hoje? Eu acho que o melhor que pode vir resolver a questão da Renamo é o Venâncio. O senhor Muxanga, ele está a falar ao contrário. O único que pode vir resolver o assunto da Renamo é o Venâncio, mais ninguém. É o único. Dentro da Renamo não tem outros quadros? Eu só vejo o único. Por quanto eu estou focado na Renamo, não entro nesses outros. Estou focado só na Renamo. Obrigado, Ilustre. Ficou aqui o essencial em torno do nosso tema de hoje. Vamos atender mais outros telespectadores. Dois, só para encerrarmos com as nossas linhas. Ligue e participe através de 85 13 59 92 7. A não perder logo a seguir o programa Show de Fred com o PCA Fred Josias. Temos outro telespectador em linha, está sim. Boa tarde, com quem temos prazer de falar, de onde acompanha o nosso programa. Está sim, boa tarde. Sim. Sim, está sim, boa tarde. Sim, boa tarde. Com quem falamos e de onde acompanha o nosso diálogo de hoje? Sim, boa tarde. Está a falar com o Carlton aqui? Sim, de uma forma bem resumida, qual é a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje? Sim. Minha opinião é que o Venâncio Mondlane é o cara certo para... Sim. O Venâncio Mondlane é o cara certo para essa eleição. Pode defender com o presidente da Frelimo Cor. É o cara certo, é o Venâncio mesmo. Venâncio ou Manuel de Araújo. Ele pode avançar com os sucessores. Obrigado, Luz. Ficou aqui o essencial. Vamos atender mais um ou outro telespectador. Ligue e participe através de 85 13 59 92 7. Coloque a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje. Temos outro telespectador. Está sim, boa tarde. Com quem temos prazer de falar, de onde acompanha o nosso diálogo de hoje? Boa tarde, Manuel. Sim, Manuel, qual é a sua opinião em torno do nosso tema de hoje? De uma forma bem resumida, por favor. Eu estou a acompanhar o debate desde o princípio. Sim. Pude perceber o posicionamento do painel, mas indo naquilo que foi a defesa do deputado Muxanga, eu acho que não soube abordar o assunto, pois ele diz que o Venâncio foi o causador do problema. Em nenhum momento considero problema quando alguém diz que quer se posicionar ou se candidatar para um cargo. A candidatura é aberta para todos. Entretanto, o presidente ou o líder, cabe a ele escolher a data do
do Congresso, é isso? Perdemos os nossos telespectadores. Vamos atender o último telespectador para encerrarmos as linhas, sim, doutor? É o que eu dizia aqui. Quem é muçulmano não conhece o cristianismo. Quem é cristão não conhece o islamismo. Então eles estão num ângulo diametralmente muito diferente. Eu gostaria de os conhecer para saber em que meio vão ao Congresso, para poderem fazer vincar essas ideias. Porque se calhar aqui estou a perder tempo. Falar com pessoas que na decisão sobre o futuro da RNAM não são relevantes. Agora, a questão que se levanta aqui é: as pessoas querem bom candidato a presidente da República ou querem Venâncio para assaltar a RNAM? Já, concretamente falando com eles. Você não chega, Manguene, você chega na tua igreja hoje, amanhã já é pastor. Amigo goza, um gangaba goza. As igrejas têm uma tradição. Sabe, as igrejas até bolsa de estudo. Você chega na igreja Nazarena Metodista, por exemplo, há pessoas que saíram daqui, chegaram na Nova Zelândia, foram perguntados quem é o teu avô, qual é o historial do teu avô aqui na igreja. Porque as igrejas não querem ter pessoas que hão de estudar à custa dela e depois abandonar e ir construir outra igreja. Está a ver o que está acontecendo com esses brasileiros que andavam aqui, diziam que apoiavam a Assembleia de Deus. Quantas Assembleias de Deus nós temos hoje? Tem Assembleia de Chuva, tem Assembleia de Selocacá, tem Ministério de Selocacá. Então, nossas igrejas têm uma regra. É Nazareno, é Moçambique. Não é Nazareno de Moçambique. É Metodista Unida, é Moçambique. Não é Metodista Unida de Moçambique. Para dizer, para além da estrutura que nós temos, a nível local, a nível do distrito eclesiástico, temos uma estrutura regional que é comandada neste momento a partir da África do Sul. E depois temos outra, que é comandada a partir da Costa do Marfim, que é da África. E depois temos outra, que é comandada a partir dos Estados Unidos, que é mundial. Então, quem não percebe isto, não pode ser dirigente da igreja do Nazareno. É pura simplesmente isso que eu quero dizer. Agora, dizer que até Venâncio pode ter melhores qualidades. Quem determina o jogador que alinha é o treinador, não é isso? Quando o treinador diz sai Cristiano, é para o Cristiano fazer o quê? Sair. Ainda que chute a bola, tente agredir, é para sair, não é isso? Então, Venâncio perdeu essas qualidades. Eu disse isso aqui. Eu já chamei Venâncio, sentei com ele, eu lhe disse. Você pode ter feito boa guerra para obrigar o Conselho Nacional, para obrigar o Congresso, mas agora tem que voltar à Assembleia da República. O Venâncio concorreu para eleições, ganhou assento na Assembleia Municipal, não foi tomar posse, vai perder mandato, não é de concorrer mais aqui, porque a lei ainda não foi corrigida. E de outra vez também, parou no caminho por causa desta teimosia. Então, desculpa, eu quero aproveitar e dizer esses, porque acho que esses falam bem com ele, entendem-se com ele. Digam a ele para respeitar os meus conselhos. Se ele quer continuar como quadro da RNAM, dar contributo à RNAM, vá à delegação, porque esta semana as candidaturas, pelo menos para dirigente do partido, vão começar. Se ele não apresentar candidatura nenhuma, ninguém há de votar Venâncio, porque ele escreve no WhatsApp ou escreve no Facebook. Não há nenhum juiz, nem do Supremo, nem do Tribunal Administrativo, nem do Conselho Constitucional, que há de obrigar que o Venâncio venha liderar a RNAM, porque essas questões são estatutárias. Agora, desculpa. Agora, pegar o estatuto da RNAM, virar, ler de uma maneira em que as letras estão viradas para baixo, isso é complicado. Então, o Venâncio precisa de voltar ao partido. Se tem ideias, vamos juntos alterar o estatuto. Por enquanto, o estatuto que funciona é aquele. E ele tem de respeitar. Não há em nenhum sítio instituições que não tenham regras, que não tenham limitações. Doutor, em 30 segundos, considerações finais? Bom, eu só queria agradecer. O tal Araújo também, de que se fala agora, teve aquele problema de entrar, sair. E o perfil lá diz que esses aí não são de confiança.
Eu não posso vir aqui à televisão porque sou colaborador. Ficar diretor de informação. Pelo menos essa parte é vossa, não é? É dos jornalistas essa. Eu posso ser diretor administrativo, diretor de recursos humanos, PCA para andar a mobilizar dinheiro. Aí sim. Para fechar, doutor. Ainda que eu tenha vontade. Para dizer que Veneza ainda tem tempo. Ainda bem que vemos hoje. Porque senão vai atrasar. As candidaturas vão ser abertas. Ele tem que se candidatar querendo contribuir para a RENAMO. E ele tem que deixar de estar obcecado à liderança. Porque Dhlakama me deu. É mentira. Dhlakama não deu nada a ninguém. Última reunião em que estivemos todos com Dhlakama, eu estava lá, ainda era porta-voz de Dhlakama. Foi quando morreu o nosso colega, o deputado que morreu na montanha, e carregamos e fomos enterrar na cala. Eu sei o que o Dhlakama disse. Agora, porque ele foi lá 2 dias, Dhlakama lhe disse mais do que comigo, que estou com Dhlakama desde 1993 de abril. Olha, há uma que anda na teologia. Por favor, Sim. por favor. É Elias, ou Elisha, aquele que recebeu o casaco testemunha. Eliseu, sim. Sim, Elídia. Aquele também tinha vivido com o profeta há muitos dias. Não foi em 2 dias, não. Esses milagres não existem em igrejas organizadas. Então que ele volte para casa, corrija os erros, pare de levar o partido aos tribunais e pare de diabolizar pessoas que ele não conhece. Sim. Obrigado, doutor Antônio Mushanga. Doutor Alexandre Chur, infelizmente ficamos sem tempo. Estamos já acima da hora. Em 30 segundos, considerações finais, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa. Eu só queria apelar à oposição no seu todo, no sentido de se organizar para as eleições, é que se de facto querem derrubar o Partido Frelimo do poder, tem que trabalhar. E eu até propunha que a oposição encontrasse um candidato, até se possível, se necessário, aliás, fora da caixa, quer dizer, fora do âmbito partidário, encontraram um candidato forte e apostarem nesse candidato, todos eles, apoiarem nesse candidato, um candidato que possa ombrear com o candidato da Frelimo nas próximas eleições. E avançarem com isso, com esse trabalho aí. Porque o que tenho visto é que a oposição concorre só por concorrer, não concorre para ganhar eleições. Quer dizer, quando digo não concorre para ganhar eleições, é que concorre com candidatos que não correm, que são cavalos que não correm. Por exemplo, agora está o Lutero Simango. É meu amigo, não há dúvidas, mas é um cavalo que não corre. Ele não vai ganhar eleições nenhumas, já provou isso, já concorreu várias vezes, não ganhou. Então, mas é isso mesmo, estou a fechar mesmo. Obrigado, doutor. Estou mesmo a fechar. Dizer que é melhor apostarem em cavalos que correm, trabalharem para ganhar eleições, não trabalharem, não concorrerem só por concorrer, porque se isso não vale a pena. Obrigado, doutor Alexandre Chur. Teólogo, 10 segundos, por favor, considerações finais. Desejar boa sorte ao Lutero Simango, desejar boa sorte ao Daniel Chapo e pedir que a RENAMO reflita e tome melhores decisões no Congresso. Vence a RENAMO, vence a democracia e vence o povo. Obrigado, teólogo Albino Mangueira. Obrigado, doutor Alexandre Chur. Obrigado, doutor Antônio Mushanga. A todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap e Star Times. Muito obrigado. Não perder logo a seguir o programa Show de Fred com PCA Fred Josias. Nós voltaremos amanhã com mais um diálogo aqui na tua TV às 14 horas. Deus abençoe.